temos aqui algumas divergências que irão florescer ao longo do nosso encontro, mas é isso, estamos aqui para o nosso 131º encontro, a nossa esportista radical das neves de volta para nos fazer companhia, né, Tati? Como foi Com um bem. dedo semi-quebrado, mas tudo bem. Pô, saiu barato, né? Porque eu fui. A minha carreira nos esportes de neve, de inverno, elas duraram basicamente 15 segundos, que foi pôr a roupa, montar em cima do negócio, tirar foto e sair, né? Até porque o esqui tem aquela inclinação assim, né? Por um corpinho de bailarino espanhol como eu, requer um esforço adicional. Então, dava uma certa raiva vendo aquelas criancinhas de 5, 6 anos esquiando com uma facilidade danada e você não conseguir se deslocar meio metro. Mas tudo bem, mas se foi só o dedinho, foi barato, porque todas as vezes que eu me deparei com neve, eu voltava no avião, tinha sempre uns dois com a perna esticada assim no corredor, né? Então, se foi só um dedinho, tá barato. Foi bem de férias? Deu para recarregar as baterias, tá? Sim, já estou precisando de outra. É 2 dias no Brasil, você fala, eu preciso ir embora de novo. Aliás, janeiro, né? Putz, grilo, finalmente acabou, né? Parecia que o mês que não ia acabar. Bom, vamos lá. Eu Não, lancei aqui na. acabou? Acabou, né? Ah, é, talvez, né? A gente Não, nunca estamos sabe. em 30, hoje é 32 de janeiro. É, hoje segue janeiro, segue. Bom, no Vão ser nosso. 12 meses de É, janeiro esse ano. Se prepara. no nosso esquenta aqui, nossa prévia aqui, eu propus aqui uma dúvida que é o seguinte, dá até para fazer um especial Lula, né? Porque ele tem falado bastante coisa. Então a primeira pergunta vou começar já pelo Vitor, porque eu já discordo dele, que é a seguinte, ô Vitor, acabou a lua de mel com Lula, se é que houve ou não? É só um outro gato pingado miando, resmungando, mas ainda estamos em lua de mel. O Claro que amor estamos em lua ainda de segue mel. vencendo. Claro, segue. Não tem, assim, se você fizer uma pesquisa aí, inclusive, ele ainda vai ter uma pauta, vamos dizer, um NPS favorável nesse período. Porque essas besteiras que ele fala, isso a gente já conhece. Mas o que, que ele tem de NPS favorável? A pose de estadista por causa do, da, 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 dos arruaceiros do dia 8, né? Então, tipo, o cara é um estadista, o cara foi lá, fez isso, fez aquilo, demitiu o ministro do Exército. Tem o lance dos índios que ele também tirou vantagem. Então, uma série dele, né? O cara foi lá e fez essa retórica de retomada de relações internacionais. Ele está no saldo positivo, não tenho a menor dúvida. Entre o momento que entrou e agora, está no saldo positivo. E os stakeholders, né? Mídias, essas coisas continuam babando ovo. Assim, ó, Uhum. um ou outro saindo da toca Um dizendo, ou ai que outro tá medinho, com não sei o quê. medinho e tal. Um ou outro, né? O Estadão, não naqueles editoriais. Blá, blá, blá. Mas assim, olha para a Globo, olha para o mainstream, segue firme e forte. Quem não está com ele não estava já. Né? Então, tipo, quem é crítico já era crítico. Nós aqui todos somos críticos, mas desde sempre. Né? Não é novidade. Então, eu não vejo ele aí arregimentando novos detratores. Não vejo isso acontecer. Um ou outro, sim. Então, para mim, Lua de Mel segue e ela vai durar aí um tempo. Porque nós estamos só no primeiro mês. Né? Então, tudo de ruim ele Só pode no primeiro atribuir mês, ainda parece que acontecer. já foi tanto tempo. É, Já aconteceu mas tudo tanta de coisa. ruim, tudo de ruim ele pode atribuir ao governo anterior. Ainda você tem esse período de, né, de salvaguarda aí. Ele pode até lá abril, ele vai dizer que pô, peguei a herança maldita, por mais que seja mentira, mas ele pode dizer isso, todo mundo faz, inclusive, na novidade. Abril você Então, está sendo assim, conservador. mais até, né? A Mais até, mais. acho que. Bom, Mas é É, o eu, vejo- ano. É o ano. O primeiro eu ano de acho que herança maldita. eu acho que a lua de mel mesmo, ela vai começar a pipocar o final dela, e assim, final para valer, onde você tem mudança de opinião, sabe? Eu acho que mais pro fim do ano. Até lá vai ser assim, quem já era crítico continua, quem não era vai passar pano, quem estava em cima do muro vai ter assim, um certo medo de se manifestar para dizer, ai, que besteira que eu fiz, né? Não vão admitir isso. Então ele ainda tem que fazer muita burrada para a gente chegar num ponto em que a lua de mel cesse, na minha opinião. Não adianta só falar, porque falar besteira a gente já sabe o que ele fala. Não é nenhuma novidade, deixa ele falar, ele vai falar um monte de besteira. Mas ele vai ter que executar as besteiras. Então não deu tempo ainda. Então, para mim, lua de mel plena.
Eu Tá, acho tá que eu, curtindo. eu acho que o Marcelo Gutermann talvez concorde, se não totalmente, pelo menos em boa parte do que você disse, porque antes conversávamos aqui e ele apontava exatamente isso, que por enquanto, né, tá na fase de falar, não tá na fase de fazer. Então você É. também acha que a lua de mel continua, ô Xará? Ou considerando que se passou apenas um mês, o tom dos críticos já aumentou mais do que seria natural? Na verdade, já passaram 3 meses que ele está governando desde o dia 1º de novembro, né? Verdade. É verdade. É por isso que dá essa sensação de que é muito tempo já, né? Não é um mês só. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é isso. Acho que ele está abusando do direito de falar, né? Aquilo que lhe vem à mente. Ah, o 8 de janeiro deu uma sobrevida bastante longa, eu acho. Acho que ele vai explorar e todo mundo vai lembrar disso por muitos meses ainda, para justificar qualquer coisa que ele faça, né? Que a alternativa é muito pior. Então, o 8 de janeiro foi realmente uma Um Um bênção presentão. presente, aí. né, que ele ganhou. Presente que ele Isso, ganhou. exatamente. Assim, a lua de mel, vamos qualificar, né? O mercado financeiro, que era meio neutro, né, antes da eleição para o Lula, meio que a eleição era meio não evento, né, para o mercado, não estava dando muito peso, levou um susto, né, em novembro. E vem levando sustos uns atrás dos outros. O mercado não precisa de coisas sendo feitas, né? O mercado lê aquilo que o cara Sinais. fala, né? Isso. Então, para o mercado financeiro, eu acho que sim. É, existe, vamos dizer, o peso daquilo que foi o governo Dilma e o segundo mandato do Lula, e aí isso tudo vem quando vem essas falas, e, portanto, um pouco de lua de mel que poderia ter já se foi. Mas o resto, tanto que o mercado foi chamado de bolsonarista, né? Vamos lembrar. O resto continua firme e forte ao lado do Lula. Eu não, assim, não vejo, Mas pelo contrário. mesmo mercado, você tem reações imediatas às falas, às bobagens que ele fala, depois a coisa volta ao normal, né? Você não viu, não houve grandes variações nesse primeiro mês. Então, O que está não havia. acontecendo, Eu acho que com o mercado nunca houve lua de mel com o mercado, como você falou, ele é neutro, ele continua esperando para ver, né? mas não, sabe o que está acontecendo? O investidor estrangeiro, isso a gente vê muito, casas estrangeiras, tal, dizendo que. E aí o cara faz a comparação com a Turquia, que está um lixo, faz comparação com outros lixos por aí, e fala assim: pelo menos aqui tem um cara que já se mostrou pragmático no passado. O cara vê de longe e ele faz uma avaliação mais superficial. É que Então, esses por vinham com isso. uma expectativa alta, né? Os de fora. O Brasil tinha tem uma imagem positiva do Então, Lula, cara pró-Amazônia, que era então, mas não, favorável mas para ele. não, Então agora tem um choque de mas esse não, realidade. mas esse não é o cara do mercado financeiro. O cara do mercado financeiro Não, está o estrangeiro, né? O isso, investidor não, mas estrangeiro. o mercado financeiro estrangeiro. O investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está CIA para a Amazônia. O cara quer saber se a dívida vai ser paga. E para o Inclusive, cara, se precisar olhando. rastelar a Amazônia, não tem problema Ah, nenhum. Pagando a vai, dívida. né? Eu até dei risada essa semana, né? Que o fundo Amazônia da Alemanha vai sair, aí você vê os valores: 20 milhões, 30 milhões. É sério, Os caras não têm noção sério. de valores, né, cara? É O que é isso? impressionante. Para com isso. É realmente tanta onda, é tanto negócio. Porra, sério? 30 milhões vai ser aplicado aqui, 20 milhões vai ser aplicado Deve lá. ter 200 empresários Porra, brasileiros que têm um barco que vale pelo, mais am- que isso. pelo amor de Deus, é tanta onda, é tanta tinta gasta por um troço. Bom, enfim. Então é isso. É por isso que o mercado não está muito, não tá tão, né? A taxa de juros está. Taxa de juros está. Bolsa e câmbio ainda não, né? E aí, Tati, você acha que a lua de mel acabou? Ainda não? Tá. Ainda essa lua de mel ainda reserva muitas noites de amor ou tu já tá caindo numa certa mesmice? Não, eu concordo aqui com os colegas. No caso da imprensa, acho que tem
O Globo, por exemplo, continua no modo puxa-saco full. E vai continuar por muito tempo. Tanto que, assim, o Lula veio com aquela narrativa bizarra, de novo, né, do golpe, enfim, o impeachment foi golpe, abertamente. E não teve um canal ali para criticar, O próprio né? STF foi chamado de golpista e, por enquanto, ainda não se manifestou, né? Assim, saiu no Jornal Nacional, né? O Lula tem um depoimento antidemocrático, porque ele questionou o próprio processo democrático pelo qual o país passou. Não se questionou nada disso. Então, a imprensa continua babando ovos. Agora, o público, em geral, me pergunta até quando vai durar a lua de mel, os eleitores do Lula, né? E eu acho que enquanto não sentirem no bolso deles, acho que a virada... O Vitor caiu. Daqui a pouco ele volta. A virada ali vai ser quando as pessoas sentirem de alguma forma no bolso, no emprego. Jogo rápido, né? Quando tiver aumento da gasolina aí, já vai ser o primeiro sinal. Talvez não só isso, mas assim, o arroz e feijão mesmo, né, no final do dia. Quando as pessoas, principalmente classe média baixa, pessoal mais humilde, começar a sentir no bolso, talvez aí a lua de mel acabe. Só que isso demora um pouquinho, né? Não é cada besteira que ele fala e faz que sente um impacto imediato. Isso é quanto tempo vai demorar. Tem que ver que as besteiras, né? Só antes de você fechar ali, as besteiras são besteiras para nós, para uma outra parcela É lindo. vibra. Não fica nem sabendo. Então, uma a parcela maioria não fica sabendo e tem uns que acham tudo lindo, né? Tudo lindo. Então, assim, O a questão teto de de falar gastos, né? E aí o que importa não é o teto de gastos, é o social, como se uma coisa não tivesse atrelada à outra. Todo mundo Então, acha... você sabe qual vai ser o problema desse governo? É a própria impossibilidade de fazer milagre. Você não tem dinheiro, todas essas coisas, essas promessas, tal, vai tudo esbarrar na falta de orçamento. O cara vai tentar sustentar no gogó um negócio que vai chegar uma hora. Você falou bem, a gasolina. O cara vai ter que aumentar a gasolina, não tem jeito. A inflação vai continuar alta, a taxa de juros vai continuar alta, a atividade econômica vai desacelerar, vai aumentar o desemprego. Mas isso está escrito. Não tem, independentemente do que ele faça. Se ele fizer tudo certo, tudo isso vai acontecer. Se ele fizer coisa errada, vai piorar. Ser isso e vai ser pior, exatamente. É daí para baixo. Mas ele pode ter um período inicial de gastança para jogar a conta ali um pouco mais para frente. Então, no primeiro momento, todo mundo pode achar, nossa, o Brasil está decolando, cara, o dinheiro imprimindo e tal. E aí a gente vai colher os frutos negativos um pouco mais para frente. E ele tem a ajuda do 8 de janeiro, da herança maldita e tal, por um tempo. Mas esse tempo agora o Congresso é na limitado. mão, né? Vamos falar disso. Falaremos disso. Bom, só para... Eu discordo um pouquinho e talvez seja por conta do meu viés, né? Eu concordo com o Vitor que, por exemplo, se a gente for falar em linhas gerais na mídia, ainda existe uma tendência muito clara aí de dar suporte ao governo, mas no mercado financeiro, por exemplo, nós vemos grandes gestores mudando bastante o tom, né? Começou com Armínio Fraga ali, falando de que estava com medo, né? Mas não vou citar nomes aqui, até porque eu sou do mercado financeiro, mas assim, você vê muitos gestores que têm demonstrado um desapontamento. Alguns até estão sendo alvo de pilhéria, né? Alvo de sarro no mercado, né? A gente tem visto aí muita gente que não, o investidor estrangeiro prefere o Lula e na hora da cota lá tá apanhando feio, pô, parece que não era bem como o pessoal, né? Havia, parece, uma certa aposta num pragmatismo, né, que ainda não teve tempo de, em termos práticos, como o Xará colocou aí, de ser testado, mas o mercado vive de sinais, e os sinais são péssimos, né? A meu ver, os sinais são os piores possíveis. Você vê ministro, presidente questionando taxa de juros, e assim, não é um questionamento sério, né? Não é um questionamento baseado em alguma razoabilidade, é um questionamento de boteco, né? Um questionamento... É midiático, né? Pô, mas espera aí, se a inflação tá 7, por que a taxa de juros é 13? Cara, sabe assim,
Putz, então, assim, a meu ver, tem aí um certo clima de fim de lua de mel, e acho que na imprensa, aquela parte da imprensa é, que não é de extrema esquerda e tal, mas, por exemplo, esses dias eu vi, foi até bonitinho a Vera Magalhães, não sei o que que o Lula pretende com isso e tal. Gente, vocês estão falando do Lula, Hello! cara, que nem esses dias, acho que foi no Estadão, né? A possível indicação de Cristiano Zanin impõe desafio Eu ético ao escrevi isso, Lula. eu Cara, escrevi isso. desafio ético ao Lula, cara. Vocês estão de sacanagem, cara. Pô, se você substituir a palavra Lula pelo aquilo que ele foi condenado, você vê que não tem o menor senso, cara. Né? O próprio Estadão lá, não, falta grandeza Lula. Ah, sério? Jura mesmo? Vocês estão falando sério? Então, assim, eu tenho essa sensação que, sob essa ótica, numa situação normal da democracia, o clima eu acho que estaria menos pesado. Talvez o que o Marcelo falou, como ele já começou a governar antes mesmo do final do governo do Bolsonaro. Falando em efeitos midiáticos e tudo, eu fiz aqui quase que com um pupurri do Lula, né, nessa última semana, que ele falou bastante. Uma das coisas que ele falou foi sobre a guerra da Ucrânia, que quando um não quer, dois não faz, né? E na esteira disso, ele teve uma ideia brilhante, talvez com Criar a ONU 2, né? com algumas décadas de atraso, talvez eu nunca tenha ouvido falar em Oswaldo Aranha ou coisa que o valha, de se criar aí um clube mundial em nome da paz. Eu falei, putz, eu jurava que isso era a ONU, né? Eu queria começar aqui pela Tati. Ô, Tati, a guerra da Ucrânia é facilzinha assim de resolver? Eu acho que a gente tem que fazer mandar uma delegação chefiada pelo Lula lá para a Ucrânia e, pô, colocar ele, o Putin lá, é, É os só levar cerveja, botar no presidente da Ucrânia e boteco. tá tudo resolvido, é isso? Quando um não quer, dois não faz, porque eu tenho uma sensação assim, que se a Ucrânia der uma aliviada, a Rússia vai jantar a Ucrânia e como se não houvesse amanhã. É fácil de resolver uma guerra assim? Né, molezinha. Aliás, entra num tópico interessante, que o Lula ele negou auxílio, né? O envio de munição para ajudar as tropas da Ucrânia, que entra num debate bem interessante, que acho que assim, não tem muito certo e errado, mas por um lado, se você fala, vou pensar no meu aqui, defender estritamente o interesse do Brasil, ele agiu certo, da mesma forma que o governo Bolsonaro vinha agindo. Vamos pensar aqui nos Perfeito. nossos fertilizantes, vamos fazer o nosso aqui para a gente não se prejudicar. Só que, por outro lado, tem um ponto de vista moral, né? Tem uma pessoa tem um país sendo agressor, o outro sendo invadido. Não é certo o mundo democrático, o mundo civilizado se unir em prol dos valores que a gente acredita e defender, mesmo que isso tenha um custo pessoal para nós, né? Imagina na Segunda Guerra Mundial, enquanto Hitler estava jantando a Europa, lá, Estados Unidos, falar, isso aqui não é comigo, não é meu território, deixa os caras se ferrar lá. Quer dizer, é um debate interessante aqui. Eu E sou não, e não, particularmente a favor, por mais que custe, por mais que doa, defender o mundo dos nossos valores e estar do lado da Ucrânia. Acho que está e do não lado é, certo da história. e não é uma, Daqui a 100 anos a gente saber que a gente estava do lado certo da história. Cada e um tem não uma é uma opinião. novidade na história brasileira, né? O nosso apoio aos aliados teve preço, né? O Brasil não foi assim de peito aberto apoiando os aliados, né? Começou pelo eixo, né? Tivemos ali Começou uma pelo eixo. continha que foi paga ali com a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí, Xará, é fácil pra caramba acabar com a guerra da Ucrânia, é só soltar o Lula lá? Ele estava falando do nosso esquenta. Eu queria ter a falta de alter ego do Lula. Ele é um cara que não tem censura, né? O que ele acha que de fato é, é o gênio da raça. Ele não é a primeira vez, né? Agora ele está sendo mais modesto, porque ele já teve ideia de fazer com a Turquia uma conferência de paz no Oriente Médio, que é Sim. algo até mais complexo do que a Rússia e a Ucrânia. Não, no Né? segundo Então, mandato, eu se acho que era no primeiro ou no segundo mandato dele, ele queria intermediar a paz entre Irã e Israel, né? isso, exato, é exatamente Bom, isso, né? Fazer uma parceria lá com a Turquia para, enfim, porque ele tinha experiência em negociação sindical, então era mais ou menos a mesma Isso, coisa. isso. A coisa estava bem, era, né?
Fazia Mas vocês sentido. acham que alguém aplaude isso e fala, nossa, o Lula brilhou dessa vez? Ou ele é motivo, isso é motivo de chacota para Eu todo acho mundo, que no Jet Set independente interna... eu acho que no mundo diplomático, eu acho que ele é alvo de de pilhéria, chacota? de chacota. Eu acho que Sim, assim, pros fãs, pros admiradores, até para alguns iludidos, para a turma do nojinho, eles acham que essas falas do Lula foi fofo. trazem algum protagonismo para o Brasil. Eu acho que é o protagonismo da vergonha alheia, né? Uma guerra no coração da Europa em 2022, que já custou tantas vidas, com tantas variáveis, algo tão complexo, alguém reduzir a quando um não quer, dois não faz, realmente é de uma falta até de sensibilidade, né? Com a questão das perdas de vidas humanas, que é surreal, né, cara? Você fica imaginando o Bolsonaro falando isso. É, exatamente. Se o Imagina a Bolsonaro falasse, imprensa, nossa imagina a senhora, pelo imprensa. amor de Deus, a gente teria um 8 de janeiro, acho que no dia lá, né? Com os jornalistas, o pessoal invadindo, né? Aí iam falar da falta de sensibilidade dele, como de fato as falas dele lá na pandemia foram muito exploradas, né? Acho que falar de uma guerra com tantas mortes já, né? Nós estamos falando de milhares de pessoas, um êxodo incrível, cidades destruídas. Ah, não, quando um não quer, Deus não faz. Cara, assim, uma falta de proporção, de ordem de grandeza das coisas. E aí, ô Vitão, você queria que nem o Xará também ter um, uma ausência ou ter um id Podia. tão predominante Devia quanto o mandar do. ele. Devia mandar ele lá com uma caixa de cerveja, uma mesinha de plástico, para mediar as negociações entre o Putin esqueci o Zelensky, né? Zelensky. Zelensky. E aí vamos ver o que que é. Deixa lá, um ano lá. Fica lá. Não sai daqui quando Enquanto não acabar, olha aí, uma boa ideia, hein? O Brasil se Agora, eu sacrificando. acho que Enquanto não assim, acabar a guerra, o Lula não volta. se tem um Vai, sim. personagem que conta com a complacência de muita gente para falar besteira, esse é o Lula, né? Porque ele fala essas bobagens, assim, é uma metralhadora giratória de falar besteira em todos os campos, né? E pô, o Sim. pessoal fica, né, parece não andar. Tipo, não, isso é uma bobagem, uma tremenda bobagem. Qualquer Aliás, a gente tem o outro no dom, né, lugar de dele seria eleger falar massacrado. besteira. É. Não, qualquer outro seria massacrado. Olha, não, o Lula pode. Ele meio que paira, sabe? Ele tem um negócio de teflon, sabe? Não pega nele. Ele é um grande, ele é um grande falador de bobagens, de absurdos. Mas, tipo, e aí não é só se fosse o Bolsonaro não pegar no pé, né? Mas qualquer outro que faça esse tipo de asneira ia ter uma pegação no pé do Lula. O Lula é puta, eu vejo uma complacência tremenda, né? Porque na boa, isso aí não é coisa de um estadista, né? O cara pensa que está gerenciando o botequim da esquina. E ele meio que trata essas coisas como se fosse com a nós aqui, na nossa conversa de boteco. Mais ou menos isso. Eu acho que é isso, Ah, não, desculpa, eu discordo totalmente. Eu né? acho que nós temos muito mais capacidade e tratamos o assunto com muito mais É, seriedade. A gente conversa com as coisas com leveza, mas, por exemplo, uma situação dessa, cara, um presidente de um país opinar sobre uma guerra de uma maneira tão banal, sem levar em conta as vidas que estão sendo perdidas, é assustador, cara. E esse silêncio da imprensa de não dar para ele um limite de falar, não, peraí, ó, você está falando de uma guerra. Você está falando de uma nação que invadiu a soberania de outra nação. Você está falando de uma guerra no coração da Europa em 2023, em que dezenas de milhares de pessoas morreram. É um assunto que precisa ser tratado com seriedade, cara. É surreal. Assim, é o que nem você falou. Incrível, cara. Incrível essa. É um tipo um Jim Jones, né, cara? Daqui a pouco, se ele propor, pessoal, vamos se matar todo mundo, cara, vou te falar, é capaz de uma boa turma aí, viu? Impressionante, impressionante. Bom, só para encerrar aqui nem dá para encerrar ainda, tem dois itens. Olha só, o mas Lula, aqui tem aqui eu vou destacar uma certa semelhança hum, nos bastidores entre o governo Lula e do Bolsonaro, que no fundo uma simpatia Pela por Rússia. Putin. Opa, com certeza. É, com Putin certeza. barra Pelo Rússia. Putin. Mas Putin, né? Putin e Rússia, vai, uma certa simpatia que não pode ser Dos dois, né? explicitada. Do Lula e do Bolsonaro. Dos dois, por motivos diferentes. Um Uhum. por achar que Putin é conservador
e outro porque o Putin é da esquerda, aquela coisa, vai da Rússia, né? Aquela coisa E eu acho que os dois se anti-americana É, e tal. identificam com um certo Né? populismo do Putin também, né? Uma figura populista, né? É, na verdade, o Bolsonaro, se fosse antes de 2020, se fosse no governo Trump, o Bolsonaro ficaria dividido. E eu acho que aí sim ele sim, penderia para o lado americano, né? Como é o governo Biden, ficou meio que no I brain, don't né? care, né? Porra, exato. aí É, tá claro, né? Sim, Vamos de Putin, né? exatamente. Eu não torço a favor, mas torço contra, né? É mais essa linha. Bom, falando em torcer contra, torcer a favor, uma certa ocasião, conversando com um simpatizante de esquerda, ele defendendo a Revolução Cubana, ele disse que os Estados Unidos, antes da Revolução Cubana, usava Cuba como se fosse um quintal, onde os americanos iam para os cassinos apostar, né, e fazer programa com as mulheres cubanas. E eu retruquei ele dizendo que daquele cenário pré-revolucionário para a revolução atual, o que tinha mudado era o valor do Michê das garotas de programa, né? Que antes elas deviam cobrar alguma coisa entre 100 e US$ 200 e agora um prato de comida, um sabonete resolve o problema. Para o Lula, parece que Cuba é um modelo. Ele disse isso nesse encontro que houve agora recentemente, né? A pergunta que fica é o seguinte: como é que pode, e aí de novo a gente cai nessa história, que o Lula apontar Cuba como modelo, né? Quando a gente vê um povo miserável, sem liberdade, qualquer manifestação de contestação sendo reprimido com violência, explorando a mão de obra do seu povo, né? Traficando escravos aí, como nesse programa Mais Médico, e o Lula usar como modelo, como se tivesse falado, pô, vocês viram aí nesse final de semana o São Paulo ganhando o Corinthians. E aí, Xará, como é que você vê assim o Lula, o presidente da República, apontar uma ditadura como um modelo para que nós sigamos? Você já viu assim uma confissão tão clara assim, sem impressão? Para responder, eu vou usar uma frase que eu ouvi numa entrevista com o Fernando de Moraes, que todo mundo sabe, é um escritor, belíssimo escritor, inclusive, né? Escreveu várias biografias aí muito boas, que é esquerdoso, né? E ele disse o seguinte: perguntaram, né, sobre Cuba, tal, a simpatia por Cuba. Ele fala, não, de fato tem problemas, tal, mas O tem importante vem uma, sempre depois do tem, mas, né, Xará? tem uma, parece, ele diz, né, não sei, tem uma frase no aeroporto de Cuba, quando você chega, que existem milhões de crianças que dormem na rua no mundo, nenhuma em Cuba. Então, o sucesso a que o Lula se refere é isso. O estado de bem-estar social, aqui não vamos discutir se é propaganda ou se é realidade, é, é um modelo na medida em que todos têm acesso à saúde gratuita, todos têm, não tem ninguém dormindo na rua, enfim, não tem essa, né, essa pobreza que a gente vê, né, o pessoal dormindo na rua, tal. Então é isso, por isso a nossa perplexidade, né? Assim, caramba, nivelou todo mundo por baixo, né? E aí, efetivamente, todo mundo é igual todo mundo menos a nomenclatura, óbvio. Todo mundo é igual na merda, né? Esse é o mundo ideal, né? Em Sim. que todo mundo é igual. É, e A é diferença no esse máximo que tipo de existe é aqueles que estão é, comendo pão com merda e aqueles que não têm pão, né? Então, o tipo de elogio, esse tipo de elogio, eu entendo desta maneira, né? Porque, pô, o- não é só o Lula. O Lula ele só verbaliza algo que é senso comum, né, nas esquerdas, nesse tipo de esquerda, não em todas, né? E a gente fica perplexo, fala, caramba, né? Você olha para o negócio e fala assim, não é possível. Sim, é possível, porque é exatamente isso a que se refere. E aí você vê, né, toda essa questão que se faz, né, a respeito dos moradores de rua, que é uma triste realidade que a gente vive, como se isso fosse o, o- a consequência natural e necessária do capitalismo.
Mas o capitalismo gera isso, e, portanto, vocês estão vendo como isso é ruim. E em Cuba não tem isso. Em Cuba, todo mundo é tratado com dignidade. Então, esse é a coisa. Se é uma ditadura, não importa, isso aí é detalhe. Esse negócio de O liberdade nem é importante, tão importante assim, né? o importante é que nenhuma criança dorme na rua. Ô, Tati, eu tenho uma amiga minha, professora, sempre militante de esquerda e tal, e ao longo da vida juntou dinheiro até que um dia, de forma coerente, ela resolveu visitar Cuba, né? Só que ela não foi para Varadeiro, né? Ela foi para Havana. E aí ela viu Cuba. E aí quando ela voltou, ela já não voltou mais de esquerda, né? Aqui a gente vê algumas pessoas assim que quando fala de esquerda, mas quando resolvem se autoexilar, vão para Alemanha, para Barcelona, Paris, para Paris. O pessoal adora Isso que é Paris, chique. né? Mas eu não vejo ninguém ir para Cuba para se autoexilar ou para fazer turismo. Às vezes um ou outro dá uma passadinha rápida, tira uma fotinho lá na praça lá que tem a imagem do Che. Como é que você vê o presidente da República apontar como modelo um país que, eventualmente, sendo muito pequeno, como o Xará falou aí, né, não tem uma criança na rua, mas onde as pessoas, sendo um país, um presidente de um país democrático, apontar Cuba, onde as pessoas sequer têm direito a voto como modelo? Putz, acho que é um estrago maior do que a gente pode aparentemente pensar, porque quando você pega o presidente, tudo bem, só uma correção, essa fala dele foi de mais ou menos um ano atrás. É verdade, tem razão. Eu vi É, o vídeo circulando como se tivesse sido recente. ele circulou como recente, acho que foi meio que requintado ali, ele é de um ano atrás, mas tenho certeza que não mudou, e tenho certeza que do jeito que ele está, ele falaria de novo a mesma coisa. E o presidente da República passando esse tipo de mensagem, como se fosse o modelo socialista, ele funciona, ou ele traz benéfico, traz uma qualidade de vida digna, seja lá o que ele quer se referir a isso, putz, cria uma expectativa muito torta na população. E aí você começa a ter toda uma juventude. A gente está querendo quebrar esse ciclo de jovens, principalmente acadêmicos, acreditando no modelo socialismo como um modelo socialista, como modelo de sucesso, e o presidente vem e fala isso, e tem muita gente que acredita, né? O cara deve saber o que está falando, ser presidente da República. Então, como o Guterman falou, assim, ele até poderia defender o modelo de bem-estar social, né, o welfare state, mas é completamente distante do que é Cuba. Lá não é bem-estar social, é um modelo socialista que não tem a geração de riqueza através do sistema de livre mercado, do capitalismo, e depois, ali, uma vez que você já gerou riqueza, já aumentou aquele bolo, você redistribui de uma forma mais igualitária, e a gente pode até discutir isso aí. Tem gente que é um pouquinho mais centro-direita, centro-esquerda, mas Cuba é um modelo completamente falido em todos os sentidos. E por isso que você não tem Até o liberdade mito da nenhuma. saúde pública, né? Que não é verdadeiro, né? As pessoas têm muitas dificuldades lá, né? No atendimento do serviço público, né? Diferente da, Saúde da, da lenda. pública, anos 60, 70, né? Isso é Exatamente. Aquilo parou no isso é o tempo, né? conhecimento, isso é Completamente. a tecnologia. Eles estão uns 30 anos atrás, né? É isso. E aí, Mas Vitor? elogiar Cuba tem uma coisa meio cool, né? O pessoal, Cuba, vai para Paris, vai para Miami, Nova York, mas a camisetinha, o negócio bacana é É Cuba. tipo E você eu ter a também tô. Marina no seu ministério, né? É tipo um negócio para você ostentar, né? É tipo um pet, né? E Você o que ele mostra falou ali e também tal. da narrativa, que, né, por causa do embargo, o problema inteiro de Cuba é o bendito embargo americano, não são as escolhas que o governo fez, não é a ditadura, não é a falsa democracia, não é o socialismo, enfim, é o atraso. Eu me lembro, fazer uma parte aqui, quando eu fiz vestibular, né, da Unicamp, uma questão de história. Era sobre Cuba, alguma coisa de Cuba, né? Eu, obviamente, descoladíssimo, né? O professor de claro. história da Unicamp vai corrigir, né? Nossa, desfilei, desfilei bobagens socialistas a resposta, né? Acertei, obviamente, fui super bem na prova de história, né? Mas Dançou Cara, acho que eu conforme ia a até música. hoje, reprovar. Eu até acho que eu hoje eu não me ia lembro disso. conseguir, não ia passar nunca, mas não ia conseguir. Então dançou A conforme a culpa música, do né? fracasso de Cuba é o Lógico, embargo vai. americano. Então, Vitor, você encontrou uma utilidade para o modelo cubano,
que é você Com certeza. elogiar numa prova de vestibular. Isso foi lá em 1990, faz tempo, né? Mas eu já sabia fazer essa diferenciação, né? Eu não vou Já aqui, sabia fugir da não vou, patrulha, né? não vou. Opa! Deixa eu falar, bom, seguindo aqui nas nossas tragédias cotidianas, eu percebo que tomou conta do noticiário aí a questão dos Yanomamis, né? E eu particularmente vejo duas tragédias em uma, né? A própria miséria dessa população, né? As imagens são realmente chocantes, né? Mas e uma segunda tragédia, né? Que é a exploração, né? Quase que sob encomenda, né? Quase que num momento para tentar funcionar como uma cortina de fumaça. Qualquer um que pesquisar no Google vê que esse é um problema crônico, né? Que não diz respeito a esse governo particular que se encerrou e que já vem de muito tempo. Como é que você vê, Tati, a exploração aí da tragédia Yanomami pela mídia, o pessoal se prestando esse papel, Fantástico fazendo matérias assim, e acusações de que o Bolsonaro de fato é um genocida, tem que ir para a Haia. Assim, eu vi as imagens, né? O que estão passando é uma situação realmente muito triste. Você vê as criancinhas lá, esqueléticas. Acho que tem que investigar mesmo o que aconteceu lá. Não sei quanto tempo atrás tem que retroceder para achar a origem da culpa do que está acontecendo com os garimpeiros, mas enfim, eu sei que aquilo corta o coração, né? E você, Xará, como vê isso aí? Do que você leu? Qual Então, foi a sua opinião? são 120 milhões de brasileiros que passam fome no país. É, quantos Yanomamis existem? Sei lá, uns 20 mil talvez, não faço ideia. 20 mil? Puta, você está chutando muito alto, não sei, não deve passar de 5 mil. É, e o problema da fome no Brasil se resume aos Yanomamis, você notou, né? Sim, com certeza. É, uma vez resolvendo o problema da fome dos Yanomamis, nós resolvemos o problema da fome no Brasil. Quer dizer, eu acho que vai nessa linha, a exploração que se faz é muito. Porque, claro, você pega a questão indígena, né? Afinal, É um é uma pacotinho população. completo, né? Indígena, Amazônia, de fome. Ó, Isso, é lindo, né, cara? exatamente, está ali, garimpeiro, Malvadão, né? né? Que você está ali no ilegal, né? Como, Gente, mas enfim, tá errado aquilo lá, assim. como Tudo se o bem, garimpo. pode ter um sensacionalismo aí, mas tem Né, coisa ali que tá muito não, errada. óbvio que está errado, não tem dúvida, e tem que ser combatido. Eu fico imaginando o garimpo legal não usando mercúrio, por exemplo. Ou você tem garimpo ou você não tem garimpo, né? Você não existe, não, porque o garimpeiro é Não, ilegal, tal, os bom. índios são Enfim, garimpeiros. Os índios enfim, garimpam. o fato é o seguinte, é óbvio que está errado, mas não é a única coisa errada no Brasil. Esse é o ponto. Você vai no Nordeste, vai no sertão do Nordeste, vai encortar barrigudinho do mesmo jeito. Exatamente daquele jeito. Magrinho, né? Acho. Dizem, né? Agora, existe um problema social. E o problema social não se resume aos Yanomamis. É que hora que você junta a questão indígena, mais Amazônia, mais garimpeiro, se torna notícia, né? Então, não é. Gera clique. Veja, eu não quero dizer que está certo ou que é indiferente, pelo contrário, é um problema, não tem dúvida. Mas a atenção que recebe é desproporcional ao problema em si, né? Completamente desproporcional. Porque, efetivamente, você tem algo que prova o quanto o governo anterior era insensível a esses temas, indígenas, Amazônia e pobreza, né? Você junta os três num pacote só. É muito appealing, né? Do ponto de vista, É enfim, irresistível, né? político, jornalístico e tudo mais. É Eu só irresistível. estou fazendo, veja, Tati, eu só estou fazendo análise daquilo do que eu estou vendo em termos de cobertura. Nenhuma, zero em termos de, enfim, de dizer que, de defender aquilo que está acontecendo lá, obviamente não. Assim como não defendo nenhuma
nenhuma distorção, nenhuma tragédia social, né? Óbvio. E aí, Vitor, como é que você vê essa tragédia que para mim é dupla? Eu concordo aí com a Tati e com o Guto, com o que eles falaram. Não sou um especialista na questão indígena, né? Mas nós somos tudólogos, temos autoridade para opinar sobre qualquer coisa. Mas assim, veja, eu vejo, assim, eu imagino que os índios, eu imagino, tá? Querem viver melhor. Será que eles querem ser eternos silvícolas ou eles querem ter algum progresso? A gente, progresso material, né? Quando eu vejo os indígenas dos Estados Unidos, os caras têm lá as regiões, eles exploram comercialmente ali Não, e né? muitos dos garimpeiros que se falam nas manchetes de forma genérica, né, se esquecendo que na verdade são populações também miseráveis, né, em busca da sua sobrevivência, muitos desses garimpeiros são indígenas. É. Agora, de fato, essa cobertura sobre um tema que é óbvio, uma calamidade, mas dentre várias que dezenas ou centenas que existem no Brasil, daqui a pouco vai ter uma convulsão, alguém vai descobrir que, 50% dos domicílios do Brasil não tem saneamento. Nossa, que barbaridade! Onde já se viu? Ué, tipo, qual é a novidade aqui, né? Qual é a Deveria ser novidade? muito mais Nossa, quem chocante não tem, 90 milhões de não tem, brasileiros não ter água potável. não tem saneamento, então o índice de, aí vamos, o índice de doença é 3 vezes maior, 4 vezes maior nessa população, 10 vezes maior, onde já se viu? É isso, é o Brasil, né? Então vai lá e resolve, né? Porque assim, e aí onde o Lula explora muito bem, né? Porque vai lá, pega um avião, vai lá, passa um dia, tira foto, aí todo mundo, uau, temos um presidente que se importa, ele chora. Já ouviu isso, né? Ele chora, ele se incomoda. O que de prático será feito? Ele proibiu. Proibiu o garimpo. Vai mudar o quê? Né? Numa Já área era que é maior que proibido? Portugal. Né? Como se É, não fosse, numa, como se fosse, não, olha, era liberado o garimpo ilegal e agora não, agora está proibido. Na não, verdade, numa área que é chamava-se maior que. ilegal, né, no engano. É, Era... exatamente. Agora virou Numa ilegal. área, Agora que Agora é virou legal ilegal. mesmo. numa área que é maior que a de Portugal, né? Pô, é um decreto por estar resolvido, resolveu o problema. Aí sai da manchete por um dia, mas assim, no final, aqui é Brasil, as coisas vão continuar sendo iguais. Daqui a um ano, se alguém quiser fazer a matéria, vai aparecer mais ou menos o mesmo problema e não vai resolver esse problema. Infelizmente é isso. E É um você só dá é um uma problema gugada. de. E é só você dar uma Se dá uma gugada que você gulgada, vai você ver vê. que lá esse é um problema crônico, né? Um problema de você não enfrentar a questão de preservação ambiental também com viés de Mas sustentabilidade. eu fiz Existem essa. pessoas miseráveis vivendo lá. Se você não der uma alternativa, não criar uma solução, enxugar gelo. Você vai mandar a comida lá pro pessoal, vai chegar o avião da fábrica e daqui a algum tempo vai estar o mesmo problema. O grande problema é o que o Vitor falou, né? Tem uns depoimentos do Aldo Rebelo que eu sugiro que as pessoas pesquisem. O Aldo Rebelo é um comunista tradicional, anti-americano e tudo, mas esse cara, como raros caras de esquerda, ele tem uma honestidade intelectual, né? E os depoimentos dele sobre essa região, cara, são bastante elucidativos. Esses dias até o Bolsonaro postou um vídeo lá de alguns minutos dele explicando a situação. Né? Então, é uma tragédia geral. Tentar reduzir essa coisa do coitado, do vilão e do mocinho, do pobrezinho e do malvadão, nós estamos falando de uma miséria generalizada. Então, quando você fala do garimpo, claro, tem lá quem explore o garimpo, mas esmagadora parte dos garimpeiros é gente absolutamente miserável, boa parte deles, inclusive os próprios índios, buscando alguma sobrevivência. E o Aldo Rebelo, o Vitor, nisso que você falou, ele falou o seguinte: pô, quando eu fui lá, os índios não querem caçar mais de arco e flecha, eles não sabem mais caçar de arco e flecha, eles querem espingardinha. Eles falam pra mim, pô, não dá pra você me arrumar uma espingarda, né? Então é esse desejo mesmo É deles isso. também de Quer evoluírem. internet, pô. Quer É, internet, quer Wi-Fi. Agora, o Aldo Rebelo está em transformação de comunista para neofascista. Né? Isso já não é de hoje. sim. Já não é mais Para quê? comunista, já é. Neofascista. Comunista, neofascista. Ah, sim, Ele tá era na um comunista, transição. ele está se transformando em neofascista. É, Mas assim, não vamos nos surpreender se logo, eu falei brincando esse negócio do saneamento, mas logo vai surgir alguma outra coisa desse tipo, que as pessoas vão se surpreender. Nossa, uau!
né? Quando se Nossa, debateu o gente marco do passando fome saneamento, no né? sertão do Que a Nordeste, esquerda foi contra. nossa! Quando se debateu o E, e, marco do é, e, é, saneamento, que a esquerda foi contra, os números são é, assustadores, né? 90 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. e essa questão da fome, que o pessoal depois vem à tona os detalhes, né? Aquele negócio de 33 milhões que passam fome, né? Teve aquele estudo, né? Na verdade, eles falam de insegurança alimentar. Aí você vai ver a Isso. definição. A insegurança alimentar pode ser que nós tenhamos em algum momento transitado em insegurança alimentar. Se eu passei fome antes do almoço, de repente eu estou lá. Na estatística, entendeu? É uma coisa muito ampla e não quer dizer que você tenha gente passando fome mesmo. Só que aí alguém adotou isso como 33 milhões passam fome. Eu acho muito estranho sempre achei estranha essa estatística, porque, assim, por exemplo, eu tenho esse exemplo. São Paulo, alguém passa fome em São Paulo? Difícil, Então, eu acho que não. né? Com Eu também Habib's, tenho com essa. Esfirra 1, acho que não. Não, porque Difícil, é né? uma cidade É. rica. Você É, sempre, você pega, por mais pobre que seja, você pega as sobras. Não que as Sim, sobras, literalmente, né? Não que você sim. vai no lixo não, pegar mas as sobras. não, Mas você não, se você tem. passar um no Sim, sinal, mas, você arrecada dinheiro mas para tem comer. história de, não em São Isso. Paulo, mas tem história de meninas do interior que precisavam ir para a Não, escola para comer, porque no se não chega na interior, sim. escola. Sim, interior, principalmente no É. Não, Nordeste, com precisa ir para a escola certeza. Isso. para Não, comer, porque não, em não. casa Estamos não falando tem São Paulo. comida. É. Não, Bem, mas mas aí quando o você dado é levanta o Brasil, número né? Não é de só São Paulo. 33 milhões, você está falando de Mas não é 15% da uma quase população coisa passa 18% fome. da população. Não, Isso não, é não assim, está ó, num não tá país completamente continental fora como da o realidade. Brasil, num país continental como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes e com o fosso social que existe, é razoável imaginar que tenha gente mesmo, num número até significativo, de pessoas com dificuldade, que podem vir a passar fome. Agora, Mas talvez 5% vai da se população. muito, se Hum. muito, Sim. se muito, se muito, se muito, né? Porque hoje em dia, com a economia de escala, com o terceiro setor, né? Com os planos os programas sociais, cara, Cara, você gasta 180 bilhões por ano com Bolsa Família. exatamente. Então, quer dizer, 35 milhões de famílias cara, é difícil, recebem não, R$ 600 por mês. não é sério Como é que vai? alguém Não dizer. passa fome, né? Quer Exatamente, dizer, não é sério ninguém dizer que tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso não é sério, né? Então, quem usa esse número, quem usa esse argumento, mostra que está preocupado com um monte de coisas, menos com as pessoas que de fato estejam passando fome. Por quê? Porque é um problema que a gente precisa combater continuamente, mas que é muito mais um termo usado para proselitismo político do que para combate mesmo à inflação, à fome, entendeu? Mas é um pouco mais daquilo que a gente vê em todos os setores, né? Que se dane os Anomamis, o negócio é tirar uma fotinho lá do menininho bem magrinho para a gente explorar aquilo ali como uma cortina de fumaça para um monte de coisa. Porque realmente, se você para pensar o tanto de família que não tem esgoto no Brasil, deveria ser algo que deveria estar nas manchetes dos jornais 24 horas por dia, todos os dias. Ufa, acabamos o nosso especial Lula, né? O pupurri da semana. Eu vou abrir um tema aqui e dar a palavra para o Marcelo, que ele fez um texto muito legal, né? Falando sobre o programa de crédito que o governo pretende. Genial aí. E aí eu acho que é uma percepção que eu acho que vai muito além desse programa, como ele mesmo aponta, né? E que essas políticas públicas, que no final das contas, quando a gente para pensar, acabam se transformando em grandes programas de transferência de renda dos que têm menos para os que têm mais, né, Xará? Fala um pouquinho aí do desenrola, da ideia brilhante, Até, que eu chamei na de verdade, genial. o Vitor vai poder falar mais, que é a área dele, né, de crédito, mas a ideia, na verdade, me chamou a atenção porque eu tinha acabado de ler um capítulo de um livro espetacular, né, do Marcos Mendes. Ele organiza, né, uma série de análise de várias políticas que foram adotadas ao longo dos anos, dos últimos 20 anos. E uma delas foi justamente os fundos de garantia, eles de crédito, da Marinha do para Sete Brasil, né, construção de sondas, e o outro do FIES. E
justamente isso. Você desenha um programa que no início até era ok, modesto, tal, mas aí vai crescendo no escopo, nos critérios para você dar o crédito, e vira um monstrengo, sem controle, né? Porque a coisa é política, óbvio, né? O critério político se sobrepõe ao critério econômico. Então é isso, o desenrola vai ser mais um. Você está tirando dívida, né? Você está renegociando dívida de pessoas que não têm condições de tomar mais crédito. Daqui o crédito, daqui fica limpo, pode tomar mais crédito. Adivinha o que vai acontecer? Você vai ter o problema mais para E frente. detalhe, né? Esses créditos que vão ser comprados pelo governo, muito provavelmente num preço maior do que seria o valor dele negociado no mercado, né? Existe um mercado Isso. secundário desse crédito que é o que eu chamei de Haddad, né? Turbo Recuperation Credit Tabajara, né? Então, se você é banqueiro, né, seus problemas acabaram, né? Se você der um crédito mal e você tem um crédito podre, nada como um Haddad para pagar um a mais aí para você daquilo que você conseguiria se fosse vender esse crédito no mercado, né? Os bancos, claro, Exato. agradecem, do mesmo jeito que a Lei Rouanet serviu para pagar a conta lá do apoio na eleição, essa já deve ser uma das contas que estão sendo pagas, né? Estão doidos para acontecer isso, mesmo porque não vai parar no primeiro, né? Você vai ter que ter várias rodadas, né? Sim. Então, pô, vamos lá, né? Vamos rodar a maquininha aí, porque o que importa é o povo ter dinheiro na mão para poder comprar. E coitado do Banco Central, que precisa controlar a inflação com mais esse impulso fiscal, né? Enfim. Mas essa, Sem essa contar que ideia é assim, né, simplesmente. Xará? Zero pouquinho de um negoção grande dá um dinheirinho aí que faz a alegria de uma galera, hein? Pois é. Essa ideia é horrível. Ela é horrível. Uma das piores ideias a serem implantadas. E vou dizer por quê. Número um, beneficiários, olha, só tem um beneficiário aí, que é banco privado. Né? O banco público vai refinanciar a dívida de gente que não tem condição de pagar e não vai pagar o banco público, tá? É isso. Uhum. Não Isso. vão pagar. Então ele vai, entre aspas, tirar do balanço dos bancos privados papel ruim e colocar no balanço dos bancos públicos papel ruim. Banco Ainda privado pagar um agradece. prêmio, né? Porque E, provavelmente se o banco fosse liquidar isso no mercado, ia receber menos do que o governo vai pagar. Certeza absoluta. Como 2 mais 2 são é. 4. Não, mas na verdade ele não vai pagar, né? Ele teoricamente vai emprestar para o pessoa física que vai lá quitar. Então, né? Na verdade, mas assim, é um péssimo negócio. Péssimo. E aí não vai nem reabilitar essas pessoas. Quem disse que eles vão ganhar crédito? Não é porque o nome está sujo que eles ganham crédito. Tem um score negativo, carrega um histórico de 5 anos. Ninguém vai dar crédito para eles. Não é por causa disso que ele vai ter crédito. Não vai. Só se o banco público der crédito. Mas aí é Uhum. um crédito também com alto índice de probabilidade de default, porque você não resolve o problema raiz, que é a condição dele pagar a dívida. Ele vai pagar a dívida se ele tiver renda para pagar a dívida. É isso. Ele não Será é que ele, caloteiro porque quer. será que eles estão Não é, querendo levar ninguém o Ciro pro com governo? algumas. A ideia do Ciro era mais Com ou menos algumas. essa, né? É igual, é um copy-paste. E não só Os que essa, não o vão Haddad por. copiou o Ciro também na ideia de limpar o nome da galera no SPC, não sei se vocês viram, falou, vamos limpar o nome de todo mundo, Mas como é uma isso, é fórmula isso. para estimular o crédito, ou seja, Mas não, como isso se, é um como se quem desconhecimento fosse total de emprestar não como fosse aumentar os funciona. juros para todo mundo. Não funciona. O que o Vitor Não, está mas é um, falando é que não funciona. é um desconhecimento Funciona, total de como óbvio que funciona o mercado. Os bancos não vão dar crédito porque ele pagou essa dívida. Ele tem histórico lá, tem histórico. O score dele é ruim. Ele tem um score de 200. Entendeu? Não vai ter acesso a crédito. Isso não vai mudar. Você não muda as coisas na canetada. Né? Essa ideia é horrível. E assim, é óbvio que ela não vai dar certo, mas ela rende, né, manchetes, aquela coisa toda, espuma, mas no fundo é isso. Só tem e essa turma não vai ser beneficiada, porque também se você não resolve o problema raiz, que é ter renda suficiente para pagar as suas contas, estarão negativados novamente num prazo de até 6 meses.
Mas é assim, aquela você pode história, tirar né? Nós 60 estamos. milhões, Mas aí eles nós vão estamos. voltar a ser negativados. E é mais um programa de Isso não resolveu transferência de nada. renda, onde todo mundo vai pagar em benefício de algum grupo de interesse, como é o caso do FIES, né? Quer dizer, em vez do Estado brasileiro priorizar o ensino mais básico e elementar, né? Foi feito o FIES, então assim, aquelas pessoas mais abastadas que têm condição de frequentar as melhores escolas acabam, no geral, lá na universidade pública, enquanto os mais humildes têm que ir para universidades privadas se endividar. Os donos de universidade, claro, agradecem, e no final, né, mais uma transferência de renda, repetindo aí essa mecânica que não é nova e que o pessoal da esquerda insiste em acreditar que funciona. Bom, reta O final. BNDES é isso também, né? Você vai lá, pega dinheiro do povo, do FGTS, do trabalhador, para financiar os campeões nacionais a juros baixos, que depois já vão depositar ali na conta dos políticos a propininha, a parte deles. E assim vai. Que nem o Xará falou, no final das contas é o seguinte, se não pagar, quem fica com o rombo? É aí que se resolve a questão. Ah, não, não está emprestando para o país vizinho, não está financiando regimes ideologicamente simpáticos, não, está financiando a empresa brasileira. Tá, mas se o cara não pagar, é a empresa brasileira que fica com o pepino ou é o governo? Então é quem fica com a conta que define bem. Bom, reta final do nosso bate-papo, antes de nós chegarmos às dicas e bola dentro, bola fora, falar que hoje nós tivemos a eleição do Lira, que estava dado, né? 464 votos, passou o rodo lá, mas parecia haver uma certa dúvida, uma certa esperança em alguns corações mais esperançosos aí, de que o Rogério Marinho pudesse fazer frente lá ao Rodrigo Pacheco. Mas, a meu ver, e aí eu quero a opinião de cada um, esse 49-32, para mim, foi uma surra, se levar em consideração que se chegou a pensar que poderia haver uma virada. Então, vou começar pelo Xará. Xará, 49-32, foi uma surra ou não? Acho que não. Acho que foi, assim, 32 votos é bastante. Dado que o Pacheco tinha o apoio do governo e tal. Já estava na cadeira, É, né? não vai ter vida fácil, não. O Senado vai ser uma casa mais complicada para o governo, mesmo com o Pacheco ali, né? Porque ele deve ter, para ele chegar ali nos 49 votos, deve ter aberto mão de algumas coisas, tal. Acho que não foi uma surra, não. O Pacheco ganhou, como era o prognóstico, né? Não, não, não via ninguém dizendo que o Marinho era favorito, pelo contrário. E eu acho que 32 votos dá uma certa dor de cabeça, sim. E você, Tati, concorda com o Xará que não foi uma surra? Que Acho 32 que foi votos uma pode surpresa. incomodar? A gente estava esperando uma votação um pouco mais equilibrada e até uma possível vitória do Marinho. Agora, é importante a gente destacar que o Pacheco ele já foi um muito bom parlamentar. Em 2017, inclusive, ele foi o melhor parlamentar do ranking. Ele estava super alinhado às reformas do governo Temer. Ele estava à frente já do Senado no marco do saneamento, marco das ferrovias, então ele participou de algumas pautas importantes. Acho que ele é bem fisiológico, ele está indo para onde os ventos chamam, e agora os ventos chamaram ali para apoio do Lula. Talvez, e eu quero acreditar que não seja tão ruim assim, porque a gente já sabe que no passado ele votou de forma muito boa, de forma responsável para com o país. Então, eu quero me apegar nessa esperança aí. Um Ele Pacheco votou, mais. ele votou a favor do país ou ele votou a favor do governo? Ele votou a favor do governo, mas em medidas que eram Isso, em porque o prol do governo país. está. Isso, porque o governo estava apoiando. A minha pergunta é nesse sentido: se o Lula patrocinar uma agenda ruim, ele vai Eu acho que tem contra um o governo limite. Lula? Eu quero crer que ele vai ter um limite assim da sensatez dele, até onde de agenda terrível do governo Lula ele vai topar apoiar. A minha Eu não sei. experiência de apostar em sensatez ao longo da minha vida, eu sempre quebrei a cara. Porque quando você tem que apostar na sensatez, é que já ferrou. Mas ele já foi um muito bom parlamentar.
de ter votado muito bem junto com o governo Temer. Então, assim, para ir para lá, para um governo completamente desalinhado, praticamente o oposto, pode acontecer, a gente pode quebrar a cara. Mas eu quero me ater à minha esperança. E aí, Vitor, você achou que foi surra ou não foi surra? Tá mudo. Não sei o que você fez aí que tá mudo. Tá desbloqueado, mas continua mudo. Tava o símbolozinho aí do mute, não tá mais, mas continua mudo. Você tava no fone, alguma coisa do tipo? Deixa eu ver se é isso. Continua Tá mudo. mudo. Então, enquanto você resolve seu problema técnico aí, eu vou falar o Deixa eu seguinte. só dar um. Ah, desculpa. Pode falar. Pode falar, Não, um tá? dado que nessa votação foi até o último momento ali, o pessoal estava vendo se a votação seria aberta ou fechada. E acabou sendo uma votação secreta. E aí o pessoal que é mais alinhado ao Bolsonaro aí se sentiu mais à vontade de falar, eu vou na do Pacheco porque meu nome não vai estar exposto ali para os meus eleitores depois virem me criticar. Enfim, talvez isso tenha favorecido, né? Ah, com certeza. Bom, eu discordo um pouquinho de vocês. Para mim foi uma surra acho que foi uma surra, por quê? Porque na reta final havia uma expectativa de uma votação muito mais apertada. Então, nesse sentido, uma surra. Eu concordo com o Xará em tese, em conceito, que, pô, você ter 32 senadores, se houvesse, por exemplo, 32 senadores de esquerda, de oposição, atrapalham demais. Porque ninguém no Brasil sabe fazer tanta oposição quanto o PT e a esquerda em geral. Eu não acho que esses 32 senadores, exista ali claramente um espírito de corpo e uma ação de oposição. Então, tomara que o Marcelo, meu xará, esteja coberto de razão. Tomara que esses 32 senadores consigam ter ali um espírito de corpo, usar bem o regimento, atrapalhar um pouco a vida desse governo, entendeu? Acho que é bom para a democracia, evite que eles façam muita bobagem, mas eu tenho a Mas são impressão que poucos, concordo, são muito eu tenho a poucos, impressão concordo que com não. você. Sim, se esses 32 estivessem unidos, alinhados, fossem uma oposição aguerrida como é o PT, né? O PT dá show na oposição, né? Você vê que eles não desistem, estão sempre ali. Então, assim, eu concordaria, mas eu acho que não existe essa organização ainda nesse espectro político que a gente pode chamar de centro, centro-direita, extrema-direita, enfim. Tomara que eu esteja super enganado. Tá conectando. Fala alguma coisa aí, Vitão. Alô, alô, alô? Opa, Agora sim. voltou. Então, Ah, assim, eu espero que você esteja coberto de razão, Xará, que a gente tenha uma oposição. E aí, ô Vitor, você achou que foi surra ou não? Espera aí que o Vitor tá resolvendo um problema. então, Foi, se adaptasse para o futebol, seria um 3-1, na minha opinião. 3-1. não é goleada, mas é um placar elástico. É, mais ou menos isso. Para quem esperava 60, né? Fez 49, então menos. Mas teve uma força-tarefa aí incluída, né? Para conseguir afastar o risco de uma derrota. Acho que a derrota nunca foi algo real, né? Uma possibilidade real. Bom, Mas vamos. veja, o número que ele Desculpa. precisa para fazer, para aprovar a PEX lá é quanto? Acho que isso aqui é que tem que. A Dois legenda terços, né? constituição. PEC é É 3/5. 3/5. Então seria 3/5 de São 81. 51, eu acho, se não me É. engano. Então não tá fácil, não. Para ganhar por maioria simples, É por ok. isso que eu Para fazer digo. mudar. Mas Esse é o PL, ponto. projeto de lei, que a maioria das votações é maioria simples, aí tá fácil. Aí vai. Aí acho que ele tá tranquilo. Mas se quiser alguma coisa um pouquinho Ah, mas mais aquilo que não passar complexa, no Senado tem o STF, né? Porque eles isso é verdade. legislam, né? Então, Não, são Sempre tem, É. né? 49 Sempre votos. tem. que é exatamente a votação que ele teve, né? É, Bom, amiguinhos, 49. chegamos à reta final. Como cavaleiro, eu vou fazer o seguinte. Tati, se você tiver uma bola dentro, uma bola fora, uma dica, enfim, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu vou dar a bola dentro pela primeira vez na vida para ele, nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque a gente está sentindo agora Ah, alguns bateu a efeitos. saudadezinha, né? Ah, mas esse eu já sabia que ia bater. Eu já sabia.
alguns efeitos que inclusive dá raiva, porque a gente sabe que o Lula vai surfar um tempo nesses resultados. Então, a gente teve um PIB de crescimento de 3,1%, que foi maior que a China pela primeira vez nos últimos 40 anos. Um dado interessante. O Brasil, ano passado, cresceu mais que a China. E também a dívida pública numa baixa histórica de 73%. Então, assim, alguns números bem significativos, positivos para o Brasil. É uma pena que a gente sabe que esse ciclo deve se reverter nas próximas políticas. Mas eu deixo parabéns aí para o nosso ex-ministro. E já saudade Paulo Guedes. E aí, ô Xará, você já tá com saudade também? Qual é que é a sua bola dentro, sua bola fora? Caramba, eu tô sem bola dentro e sem bola fora. Tava Alguma pensando, dica? a dica assim, eu tenho um filme, assisti esse fim de semana. Porque se eu Dividir? falar o nome vai ser difícil. Deixa eu ver se Peraí. ele tá aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Pode dividir, pode mostrar. Deixa eu pegar aqui. É esse cara aqui. O Destino de Hoffmann. Tá no Netflix. É um filme francês. Ah, então É chique isso. bem. Então, exatamente, bem chique. Início da Segunda Guerra, a Alemanha acabou de invadir, os alemães estão chegando, tal. E o Hoffman é um joalheiro, que é esse cara aqui. Ele, enfim, tem a lojinha dele e tal, é judeu, né? Tá Ah, já ouvi vendo que falar. as coisas estão indo para o brejo. Ele fala, bom, ele manda a família para a Zona Livre na França e doa no contrato de gaveta a joalheria dele para o assistente dele, que é o Mercier. Então, ele e a esposa vão morar na casa dele, que é na joalheria, assumindo que ele tinha comprado o negócio. Só que, putz, a família vai, mas ele não consegue ir e ele fica morando no porão. Então a história toda é esse trio com, olha, é assim, é muito interessante. São várias decisões éticas ao longo do processo e o final é meio surpreendente. Enfim, Vou eu assistir. recomendo. Vou assistir. Gostei da dica. Ô, Vitão, e você? Sua bola dentro, sua dica? Tô sem bolas hoje. A dica é uma série, até postei lá, La Chica del Nieve, Netflix. Uma série espanhola, gostei bastante. 6 episódios. Fala do desaparecimento de uma menina, e aí tudo ao seu Tem umas entorno, séries assim. espanholas, tem Bem umas rápido. minisséries espanholas bem legais, né? Eu gosto, em geral. Eu É. sempre Você me é um surpreendo positivamente. Netflixólogo, né, Vitor? Também você Tô tô manja das lá, séries. eles me sugerem, eu vou falar, deixa eu ver. Às vezes eu me dou mal. Bom, Tipo, esse filme aí que todo mundo tá falando, dos chineses aí, meu, que Tudo em coisa todo horrorosa. lugar. Que coisa horrível de Eu fui filme, assistir no meu. fim de cinema esse filme. Nossa, um dos piores filmes que eu já vi. E aí o pessoal tá falando bem, não sei. Nossa, que, sei lá, gosto bom, não eu se que não sou discute, tão né? cabeça, acho que não vou nem me arriscar a assistir. Mas não se arrisque, meu. Nossa. É a E eu, antidica. eu ficava, eu assim, pô, esse filme é ruim, né? Começou os primeiros 10 minutos, meio ruim, mas vai melhorar. Aí passa, vai pro Vai 20º minuto, melhorar, vai vai melhorar. melhorar, entendeu? Agora, e aí eu fiquei lutando assim, não, eu não vou desistir, vou ver até o final. Mas aí chegou uma hora, já chega, vai. Tô Bom, perdendo meu tempo aqui. para quem para quem estava sem pauta, o nosso papo até que rendeu. Eu hoje também não tenho bola dentro nem bola fora, então vou pegar uma carona aqui com a Tati. Acho que muita gente que criticava vai sentir saudade do Paulo Guedes. Ele que foi extremamente resiliente, acho que fez bom papel, dado o país que a gente estava. Muito aquém, talvez, do que os mais otimistas esperavam, mas acho que vai deixar saudade. Então vou pegar aí pegar uma carona na bola dentro dela. A minha dica são duas. Uma de destino. Cara, o Brasil, talvez os brasileiros não, seria exagero, mas os paulistas têm que conhecer Ilhabela, cara. Cara, que destino bacana, que destino legal. Passei uns dias lá, já fui algumas vezes, não me canso de ir.
e cada vez que vou me encanto mais. Então, assim, Ilhabela é um destino muito legal para você explorar das mais diversas formas, desde a família que vai procurar a prainha lá, que é piscininha, desde o casal mais despojado que tem pique para ir lá até Jabaquara e ficar num lounge, num beach club bacana, até aqueles mais aventureiros que cruzam a ilha de Jipe e vão lá para Castelhanos, para quem quer curtir ali uma riqueza, uma diversidade gastronômica. Pô, Ilhabela eu acho que é um destino muito legal, uma beleza natural assim estonteante, né? Então eu acho que é uma dica de destino, tá relativamente perto de São Paulo. A dica da dica é agende a sua balsa, né? Porque tem esse prazer adicional de você ver aquela fila gigantesca e você passar todo mundo e parar lá na frente. Tem, Isso que eu ia perguntar. Eu sei que tem esse agendamento, mas você tem um jeito de passar pela fila. sim, Tem um tem lugar. uma fila normal de quem não agendou, né? On demand, vai chegando, vai ficando aquela fila ó, tipo, tem dias e horas que é uma fila que você vai ficar 1h30, 2 horas. E você tem 1h30, 2 horas? Eu depende, já fiquei 6 horas na então. fila. E aí você tem esse 6. negócio de você agendar, que é muito legal. Por exemplo, você agenda 2h30 da tarde. Você pode chegar meia hora antes, eles vão te acomodar, e você pode chegar meia hora depois. Então você tem uma margem boa para calcular a distância que você está, ainda mais hoje com os Uhum. aplicativos e tudo. Então a dica da dica é agende a balsa para você não ter esse problema. Mas é uma super. E a minha dica aí para o pessoal que curte a série, saiu a 5ª temporada de Yellowstone, que é um seriado que se passa no estado de Montana, que tem o Kevin Costner como protagonista, conta a história ali de uma propriedade, né? E ele luta ali contra os avanços do turismo e tal. É muito legal, eu gosto muito, muito legal essa série. Yellowstone tá na 5ª temporada. Bom, meus amigos, é isso aí. Para quem começou o bate-papo reclamando que não tinha pauta, pô, a gente falou pra caramba. Que bom encontrar vocês, que bom a gente estar junto aqui de novo. Semana que vem tem mais, a gente se encontra para o nosso 132º. Quem diria que nós estamos caminhando a passos largos para chegar no nosso 150º programa, e aí, quem sabe, até a gente fazer ou ao vivo, quem sabe num auditório, a gente faz uma vaquinha, contrata umas pessoas, porque pessoas que a gente conhece dispostas a assistir deve dar no máximo meia dúzia, né? Mas aí a gente pode contratar, fazer um convênio lá com o Sindicato dos Atores Figurantes do Estado de São Paulo, levar uma galera, ou então, sei lá, oferecer quentinhas, algum tipo de benefício para que as pessoas vão lá e a gente consiga Tô com juntar ali umas. mortadela, né? Tô com mortadela. Tá na moda. Mas enfim, tá Não. chegando o programa 150, depois a gente combina se a gente vai fazer alguma coisa ou não, tá bom? Um abração para vocês e Beleza. até semana que vem. Valeu. Um abraço. Tchau, Falou, gente. abraço. Tchau, tchau.